Pessoal, bom dia, é um prazer novamente estar com vocês. Hoje, pessoal, vocês podem acompanhar aqui, hoje é uma aula de reposição, tá bom? A gente vai repor a aula que a gente não teve na sexta-feira, tá certo? Tive que fazer mudança, se mudar para Garanhuns, então, sem internet, aquela bagunça em casa, para organizar, então... Hoje eu estou bem tranquilo, a casa já está prontinha, já coloquei a internet em casa, ficou mais fácil, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade, espero que todos vocês estejam bem e amanhã a gente volta à normalidade, né? Na quarta e na sexta com aula, né? Regularmente aí nas quartas e nas sextas-feiras. Hoje é uma exceção devido a essa reposição, tá bom? Então vamos lá. Hoje falaremos sobre indústria, tá bom? Mas antes, como de costume, a gente vai fazer a correção do livro didático. É apenas uma questão mais pessoal, tá certo? Sobre os royalties. Letra A, pessoal. Os royalties provenientes da exploração do petróleo devem ficar principalmente com os estados e municípios produtores? E aí, você acha que quem deve receber apenas são os estados produtores ou todos os estados também devem receber mesmo não sendo produtor? Aí você vai explicar sim ou não e justificar o porquê sim ou o porquê de não. Letra B. Você concorda que estados não produtores também obtenham ganhos com os royalties? Você é a favor? Você concorda que estados que não produzam também ganhem uma parcela desses royalties? Que é a indenização que é paga aos estados que são produtores de royalties? E letra C. De petróleo, desculpa, produtos de petróleo. Letra C. Seu estado ou município recebe royalties do petróleo? Sim, né? Recebe. Existe uma lei federal que obriga, né, todos esses royalties a serem distribuídos não apenas para os estados ou municípios produtores, mas todos os estados da federação, para diminuir as desigualdades entre regionais, né? Pessoal, e aí a gente finaliza. Era bem simples a atividade, mais pessoal aí. A gente vai falar sobre indústria. A história da industrialização brasileira se confunde com a história da industrialização do Sudeste, como está aqui. Isso porque foi principalmente nos estados dessa região que se desencadeou esse processo no nosso país. Então, a industrialização, pessoal, ela inicia de fato na região Sudeste. Por isso que se confunde essa questão da industrialização brasileira com a do Sudeste. Porque o primeiro passo dado foi justamente nos estados que compõem o Sudeste, principalmente São Paulo. Então, no início do século XX, o Brasil era uma economia agrícola, a gente sabe disso, né? A base da economia brasileira, o PIB brasileiro, era composto aí, em sua maioria, da parte agrícola, era o grande motor, era o grande propulsor aí da economia brasileira, o meio agrícola. E a maior parte da população naquela época também vivia o quê? Na zona rural, tá bom? O café era o principal produto. No início, até meados aí do século XX, era o café, né? Década de 20, era o café. Qual era o estado produtor? A maior base econômica que tinha a maior produção de café era justamente o estado de São Paulo, tá bom? Que fica justamente na região sudeste. Esse estado, né, por isso, dispõe de toda a infraestrutura voltada para o escoamento, que não é apenas produzir, não é apenas produzir, é você ter uma infraestrutura capaz de escoar essa produção, para você transportar, para você levar, para exportar essa produção. E aí tinha muito capital, tinha muito dinheiro acumulado, então era uma economia que vinha crescendo bastante no ramo do café. Porém, chegou um momento de dificuldades, que aí surgiu os conflitos internacionais, como está aqui destacado, e a grande crise econômica de 1929. Então, essa configuração internacional, né, dos conflitos e da grande crise econômica fez com que a estrutura, né, brasileira se modificasse, deixasse de ser agrícola e passasse a ser industrial. É aí que começa a questão da industrialização brasileira, que se inicia justamente na região sudeste, beleza? Sem mistério aí, bem tranquilo.
Continuando. Essa industrialização, pessoal, ela veio como uma alternativa, né, para minimizar a dependência das importações e estabilizar a economia do país. Então, ela veio, essa industrialização brasileira, né, iniciada no Nordeste, para depender menos de importações. O Brasil importava bastante, porque não produzia. Né? Como você não produz, você precisa comprar de fora. E estabilizar essa economia devido justamente à crise de 1929. Tá bom? O estado de São Paulo, né, já dispunha de capital. Então São Paulo já tinha capital, né, recurso, né, tinha infraestrutura e acabou sendo palco aqui, como está aqui, olha, para a intensificação da industrialização brasileira. Então ela começa a intensificar justamente na região sudeste. Então tais alterações acarretaram mudanças no perfil demográfico brasileiro. Então quando chega a industrialização, com ela também chega o êxodo rural, que é a saída do campo para as cidades. Pessoas que moravam no campo começam a migrar das cidades. E aí o processo vem acompanhado da urbanização. É esse crescimento da população urbana com relação à população rural. Então vejam só, uma coisa está ligada à outra. Não pode estudar industrialização sem falar de urbanização. A gente não pode falar de urbanização sem falar de industrialização. Elas estão ali ligadas quando se fala desse perfil brasileiro, tá bom? Mesmo com a sutil desconcentração industrial que ocorre hoje, né, o estado de São Paulo mantém-se como o principal, né, polo industrial brasileiro. Então, ainda hoje, apesar de ter várias indústrias aí chegando no Nordeste, na região Norte, né, o principal polo industrial continua sendo o estado de São Paulo. Apesar do notável desempenho e da grande importância na economia do país, a indústria não é a atividade com maior participação na economia da região. Inicialmente, lá, quando ela surge, ela é a principal fonte aí de recursos, né, do acúmulo de riqueza que o Brasil produzia. Isso o setor industrial. Hoje não é. Né? Então, não vá pensando que é a indústria que produz mais riqueza. Não, não é. Como também não é o setor agrícola. Né? O setor que mais desempenha aí, parcela e contribui para o PIB é o setor terciário, tá aqui, ó, destaquei. E o que é isso, professor? É o setor de serviços e comércio. Esse é o setor que mais emprega e que mais gera riqueza no país, tá bom? Abrange o comércio e prestação de diversos serviços. Ela tem a maior participação da composição do PIB dos estados, representando mais de 50% na maior parte deles. Então ela representa muito alto o valor do PIB dos estados e, consequentemente, também do Brasil. Então, qual é o setor que mais gera riqueza para os estados do Sudeste e também para o Brasil? É o setor terciário, tá bom? E o que é isso? Setor de comércio e serviços. A indústria produz, né, transforma matéria-prima em produz, e o comércio ele vai comercializar esse produto. Outro setor que tem grande importância, tem tido aí uma grande importância nos últimos anos, é o setor de turismo. O turismo tem sido fundamental, não apenas na região sudeste, né, mas também como todo o Brasil. O Brasil depende muito também desse setor e é um dos setores que foi mais afetado agora pelo Covid-19. A gente viu que a economia brasileira ainda conseguiu se segurar, né, graças aí à ação do governo, mandando aí alguns recursos, como auxílio emergencial, como ou renda aí para as empresas, né, para não demitir os funcionários. Mas o turismo foi muito afetado, porque nessa crise, as fronteiras fechadas, as pessoas com medo do Covid, o Brasil perdeu muito turista. Né? O Brasil é um país turístico, pelo seu clima, pelas suas belezas naturais, né? O que deixa um pouquinho, afasta um pouquinho os turistas é a violência que ainda é muito grande no nosso país. Mas se não fosse isso, com certeza nós teríamos aí um número bem maior de turistas, né? E mesmo assim, esse número é muito alto. Então vejam só, então na região sudeste não é diferente. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, que atrai muitos turistas anualmente aí. São milhares de turistas aí anualmente nessas duas cidades. Desses dois estados, desculpa. Aqui, a indústria e as transformações no espaço geográfico. Então, a questão industrial também transforma o espaço geográfico. Então, é por isso que ela está inserida na geografia.
porque é uma atividade que transforma esse espaço geográfico, modifica, né, traz esse dinamismo ao espaço geográfico. A indústria é a atividade por meio da qual os seres humanos transformam a matéria-prima em produtos acabados ou semi-acabados. Então, ela está dando uma definição. O que é indústria? Muita gente, indústria, mas não sabe o definir, não sabe qual é o conceito. Não é isso. É uma atividade, né, no qual o ser humano transforma a matéria-prima e transforma num produto. Tá bom? Nos dias atuais, a indústria utiliza tecnologias cada vez mais sofisticadas. A gente tem visto aí, a cada dia que se passa, tecnologias mais e mais avançadas, né? É impressionante com qual velocidade o homem tem inovado e tem produzido novas tecnologias. Como robôs, por exemplo, né? Em trabalhos que eram realizados pelo ser humano. E equipamentos de grande precisão. Então, as máquinas, quando surgiram no Brasil, no processo de industrialização, eram totalmente diferentes das máquinas atuais, né? Naquela época, a mão de obra era muito necessária. A mão de obra humana, né? Humana. Então, quando ela surge no país, precisava de muita gente trabalhando. Então, isso foi muito bom porque gerou muito emprego inicialmente. Por isso que houve esse êxodo rural em massa, principalmente justamente por isso. Porque as pessoas começaram a buscar emprego nas grandes cidades. Mas aí, com o avanço, né, e a sofisticação das novas tecnologias, as máquinas cada vez mais estão fazendo trabalho que deveriam ser feitos pelo homem, por exemplo. Então, consequentemente, com relação a isso, o emprego vem o quê? Vem diminuindo, né, e as máquinas vêm substituindo o trabalho humano. Então é um desafio aí a se enfrentar. E geralmente também, hoje, se não tiver uma capacitação, se um jovem não se capacitar, se não buscar um estudo, fica para trás. Fica para trás, porque o mundo hoje quer pessoas qualificadas, capacitadas para desempenhar funções primordiais, principalmente nesse ramo tecnológico, né? Pessoal, ela também foi responsável, ela quem? A indústria, né? Pelo aumento da produção agrícola, graças à mecanização das atividades de criação, plantio e colheita. Então, chegou o quê? A mecanização, que a gente chamou isso de quê? De Revolução Verde, né? A chegada das máquinas no campo. Então, ela foi aliada também à questão da Revolução Industrial, né? Da industrialização dos países. Quando chega essa industrialização, também chega a Revolução Verde. Beleza? E além do uso de insumos de origem industrial. Então tem visto muito aí o uso de adubos químicos, de pesticidas e etc. lá no meio rural. E aí, pessoal, a gente finaliza. Espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido com o livro didático, na página que está aqui destacada, 17 e 18. Não deixe de fazer. E o prazo, pessoal, é até amanhã. Então, por que até amanhã? Porque amanhã a gente já tem uma nova aula, né? A gente vai ter uma aula amanhã, que é a aula normal aí das quartas-feiras. Então, tentem fazer hoje. E se não der, tem até um prazo aí de até amanhã. Lembrando que na quarta-feira a gente continua um novo assunto. Ou seja, amanhã a gente continua um novo assunto aí. Falando um pouquinho sobre, finalizando praticamente, o capítulo sobre a região sudeste, pessoal. Então é isso. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau. E até amanhã, né? Valeu!